Olá, boa noite. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Não sei que hora você está assistindo a essa aula. É, então, meu nome é Adriano Chagas, eu sou professor aqui da Rede Estadual de Ensino do Amapá, né? Atualmente eu estou atuando na seção de comunicação social aqui da Justiça Federal do Amapá. E hoje eu estou aqui para conduzir vocês nessa jornada aí rumo à aprovação do concurso nacional unificado, né? E hoje nós vamos trabalhar especificamente a prova discursiva, né? Então, é, como todo bom concurso, né? Todo bom curso preparatório, a gente vai iniciar aí a nossa jornada analisando um pouco do edital aqui do concurso nacional unificado, né? Ah, é, é algo assim primordial, essencial, né, aos candidatos em todas as disciplinas, em todos os eixos temáticos, blocos, né, no caso do CNU, analisar o edital, estar ciente do que você vai encontrar na prova para não ser surpreendido, né, para não ficar lá sem saber o que fazer. Então, é primordial que a gente tenha ciência do que a gente vai encontrar na nossa prova. Então, para começar aqui, vamos analisar um pouquinho, né, desse edital, desde a live que a ministra Esther, né, a ministra do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, ela fez essa live. Desde essa live, a gente já ficou muito claro que o edital vai apontar aí para a importância do serviço público, né, para a importância dos servidores públicos para a concretização da democracia, né, para promoção da justiça social, da cidadania. Então, ficou muito claro aqui que o propósito desse concurso ele é conceber um Estado onde os servidores, né, o serviço público atenda diretamente às necessidades da população. Então, isso aí com certeza vai influenciar na forma como as questões vão vir na prova, né? Já tivemos uma prévia aí da prova, uma prova da Sesgran Rio, né, recentemente, né, no concurso aí do Instituto de Pesquisas Econômicas, o IPEA. Então, recentemente, semana passada, né, no domingo, tivemos essa prova, então já deu para ter uma noção de como virão as questões aí nessa prova do concurso nacional unificado, né? Então, nós vamos tratar especialmente aqui das questões discursivas, né, da redação, como elas serão formuladas, né? É, então, eu acredito que nessa prova, a prova discursiva desse concurso nacional unificado, pela proposta que ele tem hoje, ela vai ser uma prova que vai exigir dos candidatos uma abordagem mais reflexiva, né, mais crítica, né, semelhante ao que temos no Enem, né? Já de muito tempo a Sesgran Rio realiza a prova do Enem, então já tem essa expertise na prova do Enem, que é apesar de ser outro contexto, mas também traz essa mesma ideia. Então, quero tranquilizar aqui a cada um de vocês, né, que esse concurso é concurso diferente de tudo, né, de todos os concursos anteriores. Então, ele sai aqui, ele se desvia do padrão usual de concurso. Então, isso significa que todos nós, né, inclusive eu, que vou também fazer a prova, todos nós estamos no mesmo barco, né? Estamos no mesmo ponto ali. É um concurso aí que vai trazer para as pessoas, para os candidatos, aí um desafio, né? Porque a gente não sabe ainda muito bem como vai funcionar, mas nós temos o edital, que é a lei do concurso, né? Então vamos fazer, aí eu peço a todos que façam uma leitura cuidadosa do edital, né? Isso aí é essencial para você, para a sua aprovação, e isso nos orienta que nós precisamos estudar o estilo da banca, né? Cada banca tem o seu estilo, seja a Sesgran Rio, FGV, né? Fundação Getúlio Vargas, seja a Sebrasp, né? Então, todas as bancas aí que elaboram provas de concurso têm o seu estilo. E a gente, uma grande estratégia que eu já digo para vocês é buscar aí resolver questões, buscar conhecer o estilo da banca. Tá? Então, nós vamos precisar compreender aí as diretrizes para a elaboração das respostas, né? Nós temos aqui a prova discursiva, que é uma prova que vai ser requerida aos candidatos
do bloco temático 1 até o bloco temático 7, né? E o pessoal que vai fazer aí o bloco 8 vai ser convidado a resolver uma prova de redação, né? Que são coisas diferentes. A gente vai ver no decorrer do nosso bloco aqui de aulas a diferença entre o que é uma prova discursiva e o que é uma prova de redação, né? São coisas totalmente diferentes, mas que nós, no decorrer do curso, a gente vai conseguir entender e desenvolver cada uma delas, tá? Então, nós temos 8 blocos temáticos aí para navegar nesses 8 blocos, né? Cada bloco tem 5 eixos, né, temáticos, com uma questão, e cada um desses blocos vai cair uma questão discursiva. Então, a gente vai preparar cada um de vocês para ter êxito, né, alcançar aí a maior pontuação possível aí na prova discursiva. Então, hoje nós focaremos nas provas discursivas. Então, pessoal, vamos lá. Para começar, né, sem muita enrolação, vamos aqui ao edital. Deixa eu compartilhar aqui um slide. Preparei. Ok. Então, nós temos aqui o concurso nacional unificado, prova discursiva do bloco 1 ao 7, né? Aula 1. Então, para começar, vamos analisando o edital. A prova discursiva, ela é uma prova que ela vai ter caráter eliminatório, né? Caráter eliminatório e classificatório. Então, a gente já tem ciência de que se você não conseguir desenvolver uma boa prova discursiva, você poderá ser desclassificado, eliminado do concurso. Então, é primordial todos nós nos prepararmos para essa prova, dada a sua importância, né? É uma prova que, além de ser eliminatória e classificatória, ela é exclusiva para cada bloco. O que significa isso? Cada bloco vai ter uma questão discursiva, né? Não é uma questão discursiva para todos os 7 blocos, não. Bloco 1 tem uma questão discursiva que vai estar tratando sobre os eixos temáticos lá que estão previstos no edital, né? Cada eixo, cada bloco vai ter a sua prova discursiva. E é importante a gente perceber aqui que o assunto da prova discursiva, ele está apresentado, o conteúdo dele está lá no conteúdo programático de cada edital, ou seja, nós temos 8 editais, né? Porque são 8 blocos. Cada bloco tem o seu edital. Então, cada prova discursiva vai ser baseada no conteúdo programático do bloco que cada um escolheu, tá? A prova vale 100 pontos, né? Então, vamos trabalhar aí para conseguir esses 100 pontos. Não é impossível, tá? Será eliminado o candidato, né, que obtiver a nota 0 na prova discursiva, né? Então, essa é uma hipótese de ser eliminado, o candidato que tiver a nota 0, eliminado. Daqui a pouco a gente vai ver quais são as situações em que pode ocorrer essa eliminação, essa nota 0. A segunda hipótese de eliminação é elaborar uma resposta que for assinada. Então, a gente tem que ter muita atenção na hora de responder a questão discursiva, né? Para não assinar a prova. E assinar a prova não é só colocar o seu nome, não, né? Não é só, ao final, assina, autor, né? Fulano de tal, como diz a minha avó, né? Não. De repente, você pode deixar a sua marca registrada de alguma forma no texto, né? Então, apresentar qualquer sinal, olha isso aqui, apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a sua identificação. Então, para quem aí já fez a prova da OAB, do exame da ordem, já tem ciência de como é que funciona isso. Então, você não pode, em nenhum momento da sua escrita do texto, trazer alguma informação que vá possibilitar a sua identificação, né? Como se eu atuo hoje na Justiça Federal, colocar lá, eu,
servidor da Justiça Federal do Amapá, não concordo com esse ponto de vista, algo dessa natureza. Então, aí já elimina o candidato. Aqui as hipóteses de ter a nota zero. Então, obterá a nota zero na questão o candidato que der resposta a lápis. Então, isso aqui é algo assim que eu acho que, pelo amor de Deus, pessoal, né? Lápis não. Então, caneta esferográfica, né, de material transparente, na cor preta. Então, lápis não. Se der resposta com um número de linhas inferior ao mínimo estabelecido, número de linhas inferior ao mínimo estabelecido ou fugir ao tema proposto, né? Então, mais duas hipóteses aqui de ser eliminado. Beleza, aí vocês podem perguntar, e qual é o número de linhas mínimo para questão discursiva? Eu não sei ainda. Nós só vamos saber, cada um de nós vai saber quando abrir a prova, porque a questão vai dizer lá, a própria questão, na hora que você for responder, ela vai dizer, responda, faça um texto lá dissertativo, um texto argumentativo, com no mínimo 30 linhas, com no máximo 40 linhas, a questão, o comando da questão é que vai dizer a quantidade de linhas mínima e o máximo, tá? Então, é essencial que a gente preste muita atenção nesse tópico. E também terá nota zero quem fugir ao tema proposto. Então, nós devemos ter muita atenção na hora de ler a questão discursiva, né? Para não fugir ao tema, para não escrever algo que não fugir ali da questão que a prova traz para a gente, tá? Daqui a pouco a gente vai ver mais situações que a gente pode verificar essa questão da fuga do tema. Tá? A avaliação da questão dissertativa, cujo número de linhas esperado será explicitado em seu enunciado, considerará, né? Então, está lá no item 7 do edital essas instruções aqui. Então, o número de linhas vai estar definido na própria questão de prova. Na hora que você abrir o caderno de prova, você vai ler a questão e ela vai te dizer qual é o número mínimo e o máximo, né? E essa questão dissertativa, essa questão que você vai dissertar, que você vai trazer sua opinião, o seu ponto de vista, né? Vai escrever ali sobre determinado assunto, ou determinado tema, ou determinado caso, ela vai considerar quanto aos conhecimentos específicos, né? E isso aí vai valer 50% da nota, né? A capacidade de lidar com conceitos, né? Aqui eu peço atenção para essa parte aqui, conceitos, técnicas e atividades próprias das áreas de conhecimento. Então, aqui, a prova vai querer que você tem a capacidade de desenvolver o conteúdo programático, né, que do seu bloco, que você tenha capacidade de analisar as técnicas e as atividades próprias da sua área de conhecimento que você escolheu, né? E aí, aferindo a compreensão, conhecimento, desenvolvimento e adequação desses conceitos, a conexão, que isso aqui é importantíssimo, né? Conexão e a pertinência ao assunto abordado e ao atendimento aos tópicos solicitados, né? Então, questão discursiva, ela já diz aqui como é que vai vir, né? Ela vai vir solicitando para o aluno escrever determinada quantidade de linhas, falando sobre determinados tópicos, né? Vai dizer lá o que você tem que abordar na sua questão discursiva. E quanto ao uso do idioma, vai ser atribuído também 50 pontos para a proficiência na instrumentalização de conhecimentos ortográficos, gramaticais, né? Conhecimentos ortográficos, gramaticais, adequados à norma padrão textual. Então, isso aqui é a escrita, né? É escrever corretamente, né? Fazer um texto coerente, coeso, um texto simples, mas um texto que tenha um conteúdo claro e objetivo, tá? Caso a questão receba nota zero quanto aos conteúdos específicos, né, quanto aos conhecimentos específicos, não será avaliada quanto ao uso do idioma. Então, vai que aqui, na avaliação quanto aos conhecimentos específicos, o, o avaliador da sua prova deu nota zero, né? Se ela obtiver a nota zero,
o segundo corretor da prova, que provavelmente, né, a gente imagina aqui que devem ter, né, de acordo com essa estrutura aqui, deve ter dois avaliadores, dois corretores, né? Um que vai avaliar do ponto de vista técnico, do ponto de vista dos conhecimentos teóricos, e outro que vai avaliar do ponto de vista da escrita, né? Provavelmente alguém formado em letras ou algo dessa natureza, tá? E aí, se de repente o avaliador que está analisando os conteúdos técnicos, conhecimentos técnicos da prova, né? Se defender os tópicos direitinho lá conforme a prova está pedindo, se ele perceber, se ele atribuir nota 0, então o segundo corretor nem vai corrigir a prova em relação ao uso do idioma, certo? Então, 50%, 50 pontos para o uso dos conhecimentos teóricos e 50 pontos para o uso do idioma. E quais são os critérios que serão avaliados, né? Nessa seara dos conhecimentos específicos, e dos conhecimentos técnicos e dos conhecimentos relacionados à escrita, né? Então, o primeiro é a adequação ao tema proposto. Então, conhecimentos específicos, né? Uma prova lá do bloco 4 que está uma questão que está pedindo para falar sobre as novas formas de trabalho escravo, né? Formas atuais de trabalho escravo. E aí você vai falar sobre trabalho decente ou algo que foge um pouco, não sei, não é muito a minha área, mas algo que não se trata especificamente de novas formas de trabalho escravo. Então, já fugiu ao tema, já começa a perder pontos. E se for uma fuga muito clara, aí zerou o tópico aí quanto aos conhecimentos específicos. E aí não tem nem a prova corrigida quanto ao uso do idioma. E quanto ao uso do idioma, vai ser analisado o emprego apropriado dos mecanismos de coesão, coerência e adequação ao tipo de texto citado, né, os textuais. Então, a questão vai dizer assim, escreva um texto dissertativo, argumentativo, e aí você escreve um texto dissertativo expositivo, aí já também foge aí já desobedece o comando da questão e já começa a perder pontuação. Tá? E também tem que o candidato tem que apresentar pleno domínio da modalidade escrita, né? Pleno domínio da modalidade escrita da norma padrão. Adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância e regência e de colocação, né? Eu senti falta aqui da pontuação. Então, é algo que não está no edital, o concurso o edital é a lei do concurso, então se de repente aí já fica a dica para possíveis recursos, né? Se você perder pontos por causa de pontuação do texto, então eu entendo que cabe recurso. Então, o que vai ser, o que você tem que demonstrar na resposta à questão discursiva? Você, primeiro, tem que demonstrar conhecimento, né, na área ali em que você se inscreveu para o concurso, na área dos conhecimentos específicos, dos conteúdos, né? Aí trazer aí uma relação de causa e efeito, né? Dependendo da questão, você pode trazer uma relação de causa e efeito, né? Por exemplo, uma questão que peça para você falar sobre o desemprego no Brasil, né? A questão social, né? Que está muito em voga, sempre esse concurso deu a demonstrar que se preocupa muito com a questão das políticas públicas. Então, falar de desemprego, aí você coloca lá causa e efeito. Não está tendo políticas públicas para o primeiro emprego, para proporcionar o primeiro emprego aos jovens. E isso vai gerar o quê? Desemprego da juventude. Então, algo causa e consequência, causa e efeito. Citação a doutrinador, então é algo que vai, na sua prova, pode te dar mais embasamento, mais peso na sua prova, mais credibilidade. Então, você está estudando aí para os conhecimentos específicos, né? Você precisa, todos nós precisamos estudar os conhecimentos do nosso eixo, do nosso bloco temático, para justamente ter conhecimento suficiente para trazer
questões, citações de doutrinadores, de autores renomados, né? Porque uma coisa é o professor Adriano trazer aqui um argumento, outra coisa é você usar o argumento de um cientista renomado, de um estudioso, né? E aí, com certeza, esse argumento, esse conhecimento desse estudioso vai dar mais credibilidade para o seu texto, tá? Então, outra coisa importante é a citação à lei, jurisprudência, súmulas, né? Isso aí, a depender, é claro, se for uma questão que vai abordar conhecimentos jurídicos. Né? Mas aí nós já percebemos que a prova, ela não diz exatamente que vai tratar sobre políticas públicas, né? A prova discursiva, ou gestão governamental, né? Ela fala que vai ser sobre os conhecimentos que estão lá no conteúdo programático do bloco. Então, pode ser, de repente, para quem está aí no bloco 4, salvo engano, tem também para o cargo de arquiteto, né? Ou de engenheiro, vamos supor, se não for, mas vamos imaginar. E aí, o bloco 4 ali vai ter pessoas fazendo para auditor fiscal do trabalho, vai ter pessoas fazendo para engenheiros, né? Então, pode vir, de repente, uma questão envolvendo conhecimento de engenharia, né, é totalmente possível. Improvável, mas possível, né? Então, a gente precisa estar preparado. Então, coesão vale nota. Tá? Então, a gente tem que ter muita atenção em relação aí a ter o nosso texto coeso, certo? Nosso texto precisa ser um texto coeso, um texto a gente chama aqui no Amapá um texto amarrado, né? Um texto que não tem palavras soltas, né? Que não tem ideias soltas. Uma ideia está conectada com a outra. E como é que eu faço isso? Com os conectores, né? Então, os conectores são palavrinhas pequenas, geralmente, né? Pequenas, são expressões, mas que têm uma grande importância para o seu texto, né? Então, por exemplo, um conector que traga um sentido de causa para o seu texto. É a palavra, por exemplo, porquê, o famoso porquê, né? Esse aqui é o porquê de resposta, né? Que a gente aprende lá na escola, junto e sem acento. Porque, já que, visto que, uma vez que, como, né? Então, isso aí é o como no início da frase. Então, são conectores que vão trazer uma ideia de causa para o seu texto, né? Ou também pode ter uma ideia de definição, o que é, o que constitui, né, um argumento. Então, você não vai passar de um parágrafo para outro sem fazer uma conexão desse parágrafo com outro, né? No primeiro parágrafo, você está falando aqui sobre trabalho escravo, e no segundo, defendendo um determinado argumento, e no segundo você já vai fazer um contraste, né? Já vai fazer ali uma comparação, algo, uma relação com esse primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo fala isso, e o segundo você já vai usar um desses conectores aqui. Então, nesse sentido, assim, portanto, né? No entanto, porém, então, ou no caso de você querer trazer uma ideia diferente, uma ideia contrária à ideia que está no primeiro parágrafo, você começa o segundo com esses conectores, né? O conector de oposição, né? Contudo, todavia, no entanto, mais, entretanto, né? Porém, e por aí vai. Então, são inúmeros, né? Uma infinidade de conectores que vão trazer aí coesão para o seu texto, tá? E coesão, ela está dentro aqui do uso adequado do idioma, né? Olha só, uso adequado do idioma, mecanismos de coesão e de coerência. Então, é algo de suma importância para o nosso texto, né? Conectores trazem ideia de adição, né? Além disso, outros sim, ademais, né? São que dá para a gente utilizar bastante. Então, tentem aí decorar, né? Acho que agora decorar, aprender essas conectores para tentar usá-los e usá-los corretamente no momento oportuno, né, no momento correto, para que o seu texto também, além de ser coeso, seja coerente, né? Porque qual é a diferença de coesão para coerência, né? Um texto coeso é um texto amarrado, com as ideias amarradinhas, ideias uma ligadas com a outra, né? Não aquele texto, por exemplo, um texto sem coesão seria um texto assim, eu lembro que quando eu estudava, tinha um texto assim: meu pai, fui pescar com meu pai.
pescamos um peixe grande, o peixe era grande, meu pai é grande. Aí é um texto sem coesão, as ideias não estão ligadas, as ideias estão soltas. O que seria um texto mais ou menos coeso aqui no improviso? Fui pescar com meu pai certo dia, quando chegamos lá no rio, pescamos um peixe enorme, quase do tamanho do meu pai, e olha que meu pai é bastante alto, então aí já tem as ideias uma ligada com a outra, tá? E um texto coerente é aquele texto em que as ideias, né, que estão dentro dos parágrafos, dentro ali dos períodos do seu texto, essas ideias elas não se contradizem, né? Elas estão concatenadas, elas estão ligadas, você em nenhum momento, por exemplo, o que seria um texto incoerente? Um texto que a questão pede para você dar sua opinião sobre o aborto, vamos supor aqui, e aí você começa o seu texto dizendo que você é a favor do aborto e tal, do meio para o fim você já começa a dizer que não, que mais o aborto tem questões ruins também, e aí começa a falar mal do aborto. Então, como é que você aprova o aborto no começo e desaprova no final do seu texto? Isso seria um texto incoerente, tá? E não somente o texto, mas os parágrafos também podem ter incoerências, né? Então, tem que ter muita atenção com relação a isso. As ideias defendidas no seu texto têm que ser coerentes, tá? E eu trouxe aqui para vocês algo assim eh, que eu acredito, né? Eu acredito que vai, como vai ser a nossa prova discursiva, tá? Eu já falei para vocês que desde a live aí da ministra, a gente já começa a perceber que esse concurso nacional unificado, ele é um concurso diferenciado. Então, eu acredito que a questão discursiva, ela deve abordar um tema que esteja dentro desses dois eixos temáticos aí, né? Então, nós temos aqui o bloco temático 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e cada bloco desse tem 5 eixos temáticos. Os únicos assuntos que se repetem em todos os blocos temáticos é gestão governamental, governança pública e políticas públicas, né? Então, eu acredito que, como dentro de cada bloco temático tem várias especialidades, né, vários cargos, apesar de ter algumas semelhanças entre esses cargos, de atribuições, né, de funções, mas são conhecimentos diferentes, né? E eu creio que, para a questão discursiva principalmente, a gente deve aguardar alguma coisa relacionada a esses dois eixos temáticos aqui, a gestão governamental e governança pública e políticas públicas, né? Eu já ouvi comentários de colegas aí que estão estudando para o CNU, que estão dando mais foco nesses outros eixos temáticos, né? Nos eixos 3, 4 e 5, que são eixos mais específicos, e que geralmente esses eixos trazem um peso maior, né, para determinados cargos. Então, por favor, vamos aí analisar, não podemos esquecer esses dois eixos aqui, que eles são fundamentais, principalmente para a questão discursiva, tá? Ah, isso aqui é o que a gente espera. E a questão discursiva, o que é essa questão discursiva? Então, como ela vem? A questão discursiva, fazendo um panorama, uma pesquisa aí sobre como a Sejam Hill aborda as questões dissertativas, discursivas, a gente percebe que o conteúdo dessa questão discursiva, ele pode trazer um conteúdo específico, né? Algo específico do bloco ali, para a gente trabalhar, é, seja desses 5 eixos temáticos aí, né? Ele pode trazer o estilo da, da questão discursiva de tema teórico ou um estudo de caso, muito provavelmente, né? Ou uma questão dissertativa. Então, nós podemos esperar essas 3 coisas, uma questão dissertativa ou um tema teórico, né? Uma questão para que a banca vai pedir para você expor, né, os seus conhecimentos a respeito de certo
conteúdo, né, específico, ou a banca vai trazer aí um estudo de caso, mas vai contar uma historinha lá e vai pedir para você resolver o problema, ou então falar sobre essa situação que eles apresentaram lá, né? E a resposta da questão discursiva, geralmente ela tem um caráter dissertativo argumentativo, né? Ou dissertativo expositivo. Então, a gente pode esperar essas duas possibilidades aí na resposta. E a extensão, eu já falei para vocês, ela é variável. A extensão da resposta, ela vai depender da questão. Na hora que a gente abrir o caderno de questão, vai estar lá se é a quantidade mínima de linha, a quantidade máxima, e a gente tem que estar muito atento a isso, para não fugir dessa quantidade mínima e máxima de linhas. E também, na hora de escrever, né, na folha de resposta, ter muita atenção para não rasurar, né? Muita atenção para você não rasurar aí as palavras. Se você rasurar, o aconselhado, né? Você errou uma palavra, né? Escreveu aqui questão com com X, nossa, não é com X, é com S, aí você, o que que você faz? Eu aconselho você a colocar entre parênteses e fazer um risco apenas em cima da palavra, para não fazer aquele tipo de coisa que a gente fazia quando era criança, né? Que é riscar toda a palavra, aí fica mais feio o seu texto. Então, para fazer uma coisa bem discreta, para não prejudicar aí a estética do seu texto, tá? E aí já coloca a palavra corretamente, certo? Então, muita atenção com isso, porque o corretor, na hora de avaliar a sua questão discursiva, ele com certeza também é muito mais interessante avaliar uma prova que não contém erros, né? Contém rasuras. Então, já deixo aqui a dica para, eh, cada um de vocês, para que fiquem atento aí às publicações dos órgãos, né, vamos supor, você está fazendo aí para o bloco 4, né, que tem o famoso cargo de auditor fiscal do trabalho, então fique atento aí às publicações do órgão do Ministério do Trabalho, né, e porque isso daí com certeza a questão discursiva vai tratar de alguma coisa relacionada a essas divulgações que estão sendo realizadas pelos órgãos, que está dependendo do bloco temático que você se insere, né? Isso aí a gente percebe nos discursos aí da ministra de Gestão e Inovação, tá? Isso é uma dica que a gente dá aqui, que a maioria dos professores, né, dos cursinhos aí estão orientando nesse sentido, né? Até o próprio, se a gente for pegar a própria prova do Enem, os conteúdos, né, os temas de redação do Enem, né, que também é a Sejam Rio que traz, que executa, esses temas trazem aí sempre um, essas provas de redação do Enem trazem sempre um tema de algo do ano do Enem, né? Algo bem atualizado, né? Alguma lei, eu lembro que já aconteceram 3 concursos, provas do Enem, que no primeiro semestre foi publicada uma lei, né? E eles se inspiraram nessa lei para a prova do Enem. Então, publicações de leis, publicações, temas, né? De alguma até catástrofe, né, algum evento, né, que repercutiu, também são importantes para a gente ficar atento aí, tá? Ah, Continuando aqui a nossa aula, deixa eu só olhar o horário. Tá, já caminhando aqui para concluir a nossa aula, dicas e para a gente terminar. Então, uma coisa muito importante para você, vamos terminar aqui esse primeiro bloco, trazendo aqui essas dicas para você gerenciar o seu tempo, tá? A prova discursiva, né, é uma prova que pode demandar muito tempo, e aí nós não podemos esquecer que nós temos mais algumas questões objetivas para responder também no mesmo dia. Então, nós temos que gerenciar o nosso tempo. Reserve aí para responder a prova discursiva, faça os seus treinamentos, né? É muito importante que até o dia 5 de maio, 5 de maio, né? A prova.
5 de maio nós escrevamos, né, os textos, escrever mesmo, treinar, né, copiar texto, né, comece copiando texto de redações já feitas aí por pelos candidatos, redações que obtiveram pontuação máxima, comece treinando, a escrita, porque o maior segredo, eh, a maneira mais fácil de você conseguir escrever um bom texto é treinando escrita, não tem jeito, né. Então a prática ela com certeza vai levar aí à perfeição, ou pelo menos o mais próximo dela possível, né. Então vamos gerenciar o nosso tempo, vamos treinar para que a gente, reserve ali no máximo 1h30 para a gente fazer a nossa prova discursiva, tá. Prepare-se para textos longos e interpretativos. Gente, olha aqui, essa aqui é uma questão dissertativa da prova do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas, né. Eh, as todas as provas, todos os cargos, né, as provas discursivas vieram com textos, né, contextualizadas, sempre questões contextualizadas com muito texto, eh eh, muita coisa para você ler. Então, vai ser uma prova provavelmente um pouco cansativa, né, mas que você tem que estar muito atento, tá. E procure, ser estratégico. Tem certas questões, por exemplo, nas questões objetivas, você geralmente vai ter um texto lá, um texto de introdução, mas você primeiro lê o comando da questão, né. Às vezes nem precisa você ler o texto que eles trouxeram para você, é um texto só para servir de exemplo ali. Às vezes nem precisa. Lá no comando da questão logo, você já consegue, resolver a questão, nem precisa ler o texto. Então vamos para otimizar, sempre faça essa verificação, tá. Outra dica que eu dou, eh, e até para reforçar essa anterior, sobre o viés atual do governo, né. Vamos pensar aí, eh vamos valorizar a questão das políticas públicas, da gestão governamental, mas também vamos prestar atenção aí, vamos ser estratégicos, vamos estudar mais aquelas disciplinas, aqueles eixos temáticos em que tem um peso maior para o cargo que a gente está estudando, porque eu tenho certeza que cada um, ele está estudando, ele tem um foco em determinado cargo. Claro que a gente escolheu ali, por exemplo, quem escolheu o bloco 7 tem dezenas, né, tem dezenas de cargos que são para qualquer formação. E aí se você, por exemplo, está no bloco 7, você tem ali 15 opções de cargos, mas cada um desse cargo aí, entre eles, eu tenho certeza que você tem um que você é o seu preferido, que é o que você quer passar. Então foque nos eixos temáticos em que aquele cargo tem um peso maior, né, os eixos temáticos em que tem peso maior para aquele cargo, tá. Então, e se você já está mais avançado aí nos estudos, você estuda também um pouco de jurisprudência, principalmente aí esses cargos que têm aí um viés, jurídico, né, voltados aí para os blocos temáticos que têm, cargos jurídicos. Não pode faltar o estudo da jurisprudência, tá. Algo que a gente tem percebido nas últimas questões, nas últimas provas da Sejam Rio, é que ela está começando aí, a trazer jurisprudência também. Então, e por último, treinem. Vamos treinar aqui questões da FGV, da Sebrasp, porque são bancas que estão, bem próximas aí do estilo da banca Sejam Rio, né. E são bancas também muito de alto nível, né. Então vamos treinar com essas bancas que a gente vai ter sucesso e aprovação, ok? Então, eh, para finalizar aqui nossa aula, hã, eu trouxe essas dicas, tá? Eu espero vocês aí no próximo bloco de aula, que a gente vai tratar especificamente aqui das questões discursivas e da estrutura. Obrigado, até mais.